Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando a obra básica da doutrina espírita, obra codificada por Allan Kardec. O nosso livro, o objeto de estudo é a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos tratando aqui no capítulo 4 do papel da ciência na Gênese e lemos no último episódio os itens 1, 2 e 3 desse capítulo 4 e vamos iniciar então no item 4 deste capítulo. Leitura. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, de certo, mas não há contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado aos recursos que ela, a ciência, ha tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e, de outro lado, por efeitos do princípio da imutabilidade absoluta da fé,
consequência de um respeito ultra cego à letra, e assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguida sobre o sentido literal, partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar, pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstituí-lo de cima a baixo? Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência, de maneira irrefragável, os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Ora, assim procedendo, a ciência, do mesmo passo fundo, golpe desferiu em crenças seculares. A fé ortodoxa se sobressaltou porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada a afirmar antes de ter uma prova em mãos, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação? No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz 2 e 2 fazem 4 e o prova? Mas objetam: se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou? Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Uma de duas: ou a ciência está em erro ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente nem inscientemente, pois, do contrário, não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas no sentido oposto ao que lhes é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas dos homens, por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa,
com o risco de sermos arrastados na queda. O que a gente pode concluir desses itens, né, do 4 ao 8 que nós lemos aqui, né? A primeira coisa é que a gente, quando vai considerar a Gênese do jeito que ela é narrada pelos antigos profetas até Moisés, a Gênese mais precisa, mais próxima da ciência e dos conhecimentos que a gente tem hoje, é a Gênese de Moisés. Isso não há dúvida, até é fácil de perceber isso. Porém, isso não significa que ela foi descrita, escrita ou narrada com um primor de conhecimento científico. E para que a gente compreenda isso, a gente precisa retornar ao tempo de Moisés. Lembrando que você olhar o tempo de Moisés do ponto de vista que você tem hoje, aonde, por exemplo, a educação formal, ela existe, ela está aí ao alcance de uma parte da população que tem, por exemplo, escolas, livros didáticos, informações científicas e esse tipo de coisa ao alcance de boa parte da população, olhar para o tempo de Moisés com esse conceito na cabeça é cometer erro. Vai cometer erro. Não era essa a situação de Moisés, né? Então, quando a gente volta lá, nós estamos o quê? Nós estamos com um povo que vive caminhando pelo deserto, que está sem condições de se estabelecer minimamente, mas está se estabelecendo em acampamentos e está tentando encontrar a terra prometida e a terra prometida por Deus e essa coisa toda. Então é um povo ainda sem até um chão sobre os seus pés que possa dizer seu e está recebendo informações. Como é que essas informações chegam? Como é que você ensina alguém, por exemplo, sobre física quântica se a pessoa nunca ouviu falar sobre o assunto, né? Então, como você ensina sobre um conhecimento avançado, né? E para pessoas que não têm o aprendizado necessário? Você tem que usar a linguagem que aquela pessoa compreenda. E é por isso que a linguagem da Gênese de Moisés é uma linguagem alegórica. Por quê? Porque ela se vale de alegorias, de imagens, para explicar como é que é a origem de todas as coisas e aí a origem do planeta Terra. Né? Então, como é que você vai explicar para alguém na era de Moisés que há uma conexão atômica para a formação da água, por exemplo, né? E essa conexão atômica é feita entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, né? Onde dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formam uma molécula de água. Como é que você vai dar essa explicação para Moisés se ele não faz ideia do que é átomo? Se a palavra oxigênio para ele não existe, né? E se hidrogênio, ele nem sabe o que isso significa. Como é que você vai dizer isso para ele se ele não tem nem noção de algo que para nós hoje é comum, né? Então, você diz, faça-se a água e a água se fez. Você simplifica, né? Essa condição de explicar, ela precisa estar ao alcance do entendimento. E o detalhe ainda hoje, ele é desenvolvido. Se você perguntar para um físico quântico hoje como que o átomo de hidrogênio é feito, ou como que o átomo de oxigênio é feito, ele ainda vai ter dificuldades para te explicar isso, e provavelmente se ele te der uma explicação, você não vai entender, porque você não tem o conhecimento de física quântica que ele tem. Resumindo, né? A nossa capacidade de entendimento, ela está diretamente ligada a quanto de conhecimento sobre as leis da natureza a gente tem. E à época de Moisés, esse conhecimento literalmente não existia, não havia grande coisa de conhecimento além de ver as estações do ano, além de ver que o sol nascia e que havia noite no período da noite e assim sucessivamente. Então não tem como você dar uma explicação tão complexa
sobre a origem de um planeta, sobre como a matéria cósmica espalhada pelo universo é condensada pela vontade de um espírito para que aquele planeta seja cocriado juntamente com a vontade divina, se nada disso existe, se todos esses termos não aparecem. Então foi necessário que ao longo de todo um período milenar, vários milênios, esses conhecimentos fossem sendo gradativamente adquiridos, a humanidade fosse sendo preparada gradativamente para que esses conhecimentos aparecessem, essas descobertas e essas coisas científicas, esses conhecimentos científicos que a gente sabe hoje, que a gente aprende hoje, a criança aí de 15 anos, o adolescente de 15 anos já está sabendo, né? Todo esse conjunto de coisas precisou ser resolvido. Mas, para que, por exemplo, alguém se dedicasse à leitura de um texto ou coisa parecida, à época de Moisés, outras coisas precisavam estar resolvidas e não estavam. Lembre-se, a gente está falando de um povo que está vivendo no deserto, né? Então você não tem sequer a segurança de uma moradia, de uma residência que não vai ser invadida ou por malfeitores durante a noite ou coisa parecida. Então você não tem um espaço para se dedicar profundamente a estudos mais aprofundados como a gente tem hoje. Ao mesmo tempo, né, essas informações elas não estão disponíveis como estão hoje. Hoje a gente tem todas essas informações na internet, nos livros, nas bibliotecas, em todo canto você tem essa informação. Nós estamos ali na época dos papiros, dos rolos de papiros, as pessoas lendo as escrituras umas para as outras, e a tradição de transmissão desse conhecimento ela é muito mais oral do que a leitura e a escrita. As pessoas que sabem ler e escrever são uma minoria muito pequena da sociedade. Tudo isso contribui para esses erros de interpretação, porque quando eu falo alguma coisa para você, se você não tem como reler aquilo que eu falei minutos depois, horas depois, ou coisa parecida, você vai ficar tentando lembrar da memória o que foi mesmo que ele disse, como é que ele disse, e vai interpretar aquilo que eu disse à sua maneira, naquele tempo e naquele espaço. Né? Você não vai ter como confrontar isso com outros conhecimentos de outras pessoas como a gente tem hoje, né? Essa relação de conhecimentos entre um e outro, né? Um cientista descobre uma coisa num lugar e ele submete essa descoberta a outros cientistas que vão avaliar com outros olhos aquela descoberta e vão chancelar ou não aquilo como algo possível, algo verdadeiro, algo coerente ou algo incoerente. A essa época da revelação dos profetas era a fé seguindo um profeta que demonstrava o seu poder através de fenômenos mediúnicos. Então as pessoas, se eu dissesse que água era água, as pessoas acreditavam porque eu sou o profeta e assim sucessivamente. Hoje, quando você diz o que você diz, as pessoas querem saber de onde você tirou essa informação, com base no quê, qual estudo científico que comprova isso que você está falando e assim sucessivamente. Àquela época não. E por quê? Porque a sobrevivência delas dependia disso. Imagina o seguinte, nós estamos falando do mesmo Moisés que abriu o mar e falou, passa por aí que vai dar certo. Né? Você passava na base da fé cega, você vai confiar que aquela água não vai te inundar, não vai te matar cheio d'água ou coisa parecida, que você não vai morrer afogado. Imagina que você não sabe nem nadar, o cara tá mandando você passar por cima do mar e você fala, vou passar e tá tudo certo. A fé tinha essa característica de ser cega, no sentido de vou seguir porque esse cara eu confio, ele me trouxe vivo até aqui, todos os fenômenos que ele desenvolveu me mantiveram vivo, então eu confio nesse cara, então eu vou seguir com ele porque ele tá mandando seguir, e pronto, né?
foi necessário todo um desenvolvimento científico, todo um desenvolvimento de conhecimento, toda uma lapidação, por assim dizer, do espírito humano para que a gente chegasse no que a gente tem de ciência hoje. Né? E se você for olhar, você tem aí com absoluta certeza 1 milênio com muito pouco de desenvolvimento de ou talvez mais de 1,5 milênio, né, de Moisés até as primeiras descobertas científicas. Você tem aí 1 milênio de lacuna, vamos chamar assim, de grandes descobertas. Né? E aí você passa a ter descobertas científicas na medida em que esses espíritos mais evoluídos, mais avançados e com maior conhecimento começam a encarnar na Terra num determinado período para constituir, por assim dizer, esses conhecimentos que a gente tem, fazer essas descobertas que a gente tem. Então tudo isso é muito recente, nós estamos falando aí, boa parte do que a gente está tratando aqui, do que eu falei a respeito de ciência, nós estamos falando de menos de 5 séculos, nós estamos falando de 3, 4 séculos de descobertas aí, que transformaram esse conhecimento. Então voltar até Moisés sem nada e usando esses argumentos que a gente tem hoje e ficar discutindo como é que ele falou sobre a Gênese é até, vamos colocar assim, injusto com o pobre do Moisés, que não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Né? Agora, as descobertas científicas desses últimos 3, 4 séculos que a gente está se referindo aqui, elas chancelam aquilo que Moisés disse ou elas jogam fora no sentido de não, isso aqui que ele falou é absurdo? Na verdade, o que a gente tem são que alguns termos que Moisés se utilizou e algumas descrições que ele se utilizou para falar a respeito da Gênese, elas são figuras de linguagem. Então, quando você diz, por exemplo, e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez, né? É uma força de expressão para mostrar a capacidade da vontade divina em fazer com que as coisas aconteçam, e as coisas acontecem, no sentido da potencialização disso. Mas do jeito que ele descreve, as pessoas interpretam que isso aconteceu num estalar de dedos por um passe de mágica. Mas se você procurar o texto dele, ler o texto dele, não é isso que ele diz. Né? Ele não diz que isso aconteceu em 1 segundo, nem de uma noite para o dia, nem de um momento para o outro. Né? Quando ele diz um dia, a palavra dia, né, ou a palavra em hebraico que significa dia, significa período, né? Não necessariamente dia. Ela era usada cotidianamente para se referir a um período de um dia, mas ela não significa dia no sentido que a gente entende hoje. Poderia significar um período de uma semana, de um mês, ou um período até maior. Então a gente precisa, ao retornar e refazer essas leituras da época de Moisés, a gente precisa compreender esses erros de linguagem. Agora você imagina o texto de Moisés escrito da forma que foi escrito por Moisés, lá nos papiros, e passado verbalmente de um para o outro e repassado para papiros. Imagina a quantidade de erros. Aí depois você pega e traz isso para traduções, né? Então cada tradução, quando você transfere quem mexe com tradução sabe do que eu estou falando, quando você traz de um termo para outro, né, você muitas vezes não tem a palavra exata, a palavra mais, vamos dizer assim, conhecida por nós brasileiros aqui é a palavra saudade, que a gente sabe que não existe em vários idiomas, e quando você vai, por exemplo, para o idioma inglês, você não tem uma palavra que diz saudade, você usa uma expressão em inglês que quer dizer que você fala isso em inglês, né, a expressão completa, você fala sinto falta de você, você não fala saudade, sinto falta de você, é isso que você diz. Mas sentir falta de não é a mesma coisa que saudade, porque quando eu sinto falta de você, você pode até estar
vivo numa outra cidade, morando num outro lugar, é diferente de quando eu digo que eu estou com saudade de você, ou seja, eu estou realmente impossibilitado de te ver, né? Então eu estou com saudade quando você está em Portugal e eu estou no Brasil. Hoje em dia, essa impossibilidade ela é mais remota ainda, porque eu posso pegar o telefone e fazer uma videochamada e te ver, né? Então a palavra saudade ela não tem tradução. Agora você imagina o que deve ter tido de semelhantes deslizes e erros ao longo de traduções, por exemplo, da língua de Moisés para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês ou para o português ou para qualquer outra língua, né? Imagina, isso aqui eu estou falando só de algumas traduções, né? O próprio grego tinha várias variações, né? A mais famosa é o grego koné, que era o grego falado no dia a dia, e o grego literário, né? Como a gente tem o nosso português que a gente fala no dia a dia e o português que está na literatura. Então, nesse movimento de traduções, também muitos erros podem ter acontecido. Nós vamos aprofundar isso nos próximos áudios, a gente vai aprofundar esse estudo, né? Kardec faz isso na Gênese, e aí nós vamos compreender por que há essa dificuldade de entendimento. O que tem que ficar claro para nós? Que a gente não pode se agarrar à palavra em si, ao termo em si, e ter essa fé cega de que precisa seguir exatamente o que está escrito, sem fazer compreensão do que é que foi querido dizer ou não. Se a gente tiver isso em mente, vocês vão perceber que é possível compreender a Gênese de Moisés aos olhos da ciência com bastante precisão e com entendimento do que é que foi explicado e dito por Moisés. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.